Rádio NN com André Pérez. Bora, anota aí, 1h14. Boa tarde. Muito bem, ela já chegou aqui, mais rubro-negra que nunca, feliz, um ponto de diferença apenas na tabela do Brasileirão, mas a gente vai conseguir virar, né? E tá certo, e vamos celebrar comendo um porquinho assado. Doutora Guacira Almeida, boa tarde, seja bem-vinda, um tema muito bacana. Mais uma vez a gente chama a atenção para a neurosonografia, a ultrassom neurológica. O tema de hoje é muito, muito bacana, como todos que ela escolhe. TDAH versus ultrassom neurológico, uma nova perspectiva para o diagnóstico. Doutora, a gente tem percebido que, seja na infância, seja na adolescência, seja na fase adulta e seja na fase já madura da gente, o TDAH é uma coisa, é um transtorno, é um transtorno que tem acometido todas essas faixas, né? E é importante falar sobre isso. Mas o que é o TDAH? Porque há tantas dúvidas e diagnósticos equivocados sobre esse transtorno. Boa tarde a todos, boa tarde, André, mais uma vez aqui. É muito interessante, né? Porque são distúrbios, o transtorno do TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno mental, né? Do neurodesenvolvimento do indivíduo, tá? Que o fator confundidor maior é porque são transtornos que foram descobertos pela ciência e por alguns estudos recentemente, né? Então, tem muita gente que conseguiu entender o seu déficit de atenção, o seu problema de aprendizagem, já adulto, na fase mais adulto e também na fase mais avançada, inclusive até já na terceira idade. Porque foram descobertas recentes, tá? Mas é por isso que é tão confundidor e tão difícil de você diagnosticar. Primeiro porque é um distúrbio do neurodesenvolvimento que faz diagnóstico diferencial com vários transtornos mentais, né? Como transtornos da ansiedade, o próprio autismo, né? Transtorno de opositor, transtornos de hiperatividade apenas. Então, assim, é uma série de transtornos do neurodesenvolvimento que foi se diagnosticando e se percebendo ao longo das últimas 2 décadas, tá? Então, isso é o fator maior, que é a dificuldade do diagnóstico, tá? Outro fator que dificulta muito o diagnóstico é porque a gente não tem um diagnóstico unidisciplinar. Ele tem que ser multidisciplinar. Então, é uma avaliação que é feita através de vários profissionais, né? Como o neuropediatra, que é um dos principais, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, professores, educadores. Então, são vários tipos de avaliações para poder você conseguir montar um quebra-cabeça e chegar a essa hipótese diagnóstica, tá? Muitos deles ficam sem diagnóstico fechado, porque começa a ser avaliação muito tardiamente, tá? Então, baseado nas evidências científicas, o transtorno de déficit de atenção é um transtorno de um desenvolvimento transtorno mental causado por uma falha no desenvolvimento neuropsicológico do indivíduo, né? Por uma deficiência de um hormônio que faz essa interação do indivíduo com o meio social, que é a dopamina, tá? Então, é uma falha no circuito da dopamina intracerebral. E isso vai causar o que o indivíduo? Ele vai ter déficit na parte de aprendizagem acadêmica, déficit dificuldade no convívio social, tá? E também dificuldade em evoluir na parte intelectual, da parte de atenção, tá? O que caracteriza bastante o TDAH é a desatenção, né? Não é uma desatenção esporádica, é uma coisa permanente e contínua, tá? A hiperatividade, tá?
o paciente, geralmente, ele fica inquieto porque ele não consegue ter atenção, não consegue ter concentração nem interesse em nada, porque isso para ele não desperta sua atenção, né? E baseado exatamente nisso, nesse transtorno de atenção e na hiperatividade e transtorno cognitivo também, tá? Então são esses 3 sintomas principais que tem nesse transtorno, e que a partir daí é que vai começar uma gama de investigação, tá? Então, o que se espera é que quanto mais cedo você consiga perceber, mais cedo você corra atrás do diagnóstico. Porque quanto mais cedo você consegue também iniciar tratamento e terapias, você também consegue um resultado melhor e um desenvolvimento, e retornar esse indivíduo para o convívio social de uma maneira menos traumática. Doutora, como a ultrassonografia neurológica é uma tecnologia ainda pouco conhecida, e diga-se de passagem é o seguinte, eu fui fazer o nosso post ontem, eu fui buscar algumas imagens, e olha que coisa interessante. Quando você busca lá neurosonografia ou ultrassonografia neurológica, aparece a imagem de quem? Da doutora Guacira. Várias imagens lá, ou seja, o próprio Google, onde eu busco as imagens, já está indexando a neurosonografia à sua pessoa. Que coisa boa, né? O Google é uma autoridade. Então, que bom que está vendo essa indexação. Você coloca lá, tem várias, inclusive algumas das nossas entrevistas aqui. Então, doutora, como é uma tecnologia que ainda não é tão conhecida, está se tornando, porque você tem divulgado muito isso aqui, a cada 15 dias com a gente aqui, com cortes e tudo. Como ela funciona e o que ela permite observar no cérebro que outros exames não mostram? Isso. Como eu falei anteriormente, é uma montagem de quebra-cabeça, o diagnóstico de TDAH, tá? Então, precisa você fazer primeiro uma avaliação com os critérios clínicos, né? Existem escalas para avaliar distúrbio de comportamento, né? Uma delas, que é a mais validada e que é consenso na neuropediatria, é a DSM-5, que está na 5ª edição. Então, são perguntas e respostas, avaliações de comportamento. E a ultrassom neurológica, ela vai avaliar no cérebro o local onde existe o depósito de dopamina. Como eu te falei, que o transtorno de déficit de atenção é um transtorno por uma deficiência no circuito da dopamina. Então, o ultrassom vai avaliar a substância negra, que a gente chama, né, que fica no mesencéfalo, dentro do cérebro, tá? E lá é onde se tem a maior concentração dessa substância, desse hormônio intracerebral, tá? Quando existe um déficit desse hormônio, a substância negra, ela fica, a gente chama, brilhante, branca dentro do cérebro. E isso é uma imagem que a gente chama de hiperecogênica, porque emite vários ecos através de ultrassom, e a gente consegue captar essa imagem como uma imagem branca e brilhante no exame, tá? Da substância negra desses pacientes que tem a suspeita de distúrbio de TDAH, tá? Melhor fase para você avaliar com ultrassom neurológico seria entre 5 até 12 anos, tá bom? O pico maior de resultados mais positivos entre 7º e 8º ano. Porque o diagnóstico do TDAH, ele vai de 2 aos 18 anos de idade, né? Pelo consenso de neuropediatria, tá? Você consegue diagnosticar e ter mais embasamento e também mais certeza do diagnóstico. Segurança do diagnóstico. Depois da idade adulta, isso aí é mais só uma exclusão de vários diagnósticos, tentar encaixar você em algum distúrbio desse, tá? Mas ainda não fica aquele diagnóstico limpo, porque você não consegue fechar nada, nem imagens. Tá? E a ultrassom neurológica, ela veio exatamente para isso, para ser mais uma ferramenta para você fechar o diagnóstico do TDAH e você também conseguir diferenciar ele de outros transtornos, que é o mais complicado no fechamento dos transtornos mentais.
É você separar um TEA, que é o transtorno do espectro autista, de um transtorno opositor na criança, de um transtorno de ansiedade e de um transtorno de déficit de atenção. Então, só no TDAH é que eu consigo avaliar a substância negra com esse depósito, tá? Nos outros transtornos eu não tenho. Então, isso fala muito positivo, né? Eu tenho vários sintomas muito parecidos entre esses 4 ou 5 transtornos, mas o único que eu consigo avaliar a substância negra, ou seja, o depósito, é no TDAH, tá? E ele contribui como? Em cerca de 50% das crianças podem ter esse exame positivo, tá? Então, eu tenho um exame de imagem hoje que eu consigo quantificar e ver se realmente eu tenho ou não esse déficit de depósito. Se der negativo, quer dizer que eu não tenho a doença? Não. Não quer dizer não pode afastar, tá? Ele é muito mais valor preditivo positivo, ou seja, ele é muito mais sensível quando ele é positivo do que quando ele não dá alterado, quando ele dá normal, tá? Agora, se eu tiver somatório de avaliação de escala de distúrbios mentais, que é o DMS, se eu tiver história clínica, parte genética também muito influenciada, né? Cerca de 70% desses distúrbios, eles são hereditários, são transtornos hereditários passados de pais para os filhos em cadeias, né, de genética. E se eu tiver um exame de imagem que seja positivo, então estou fechando o diagnóstico. Hoje em dia, o Conselho de Neuropediatria Europeia, ele usa essa ferramenta para poder realmente embasar o seu diagnóstico e fechamento. E você sabe que esse tipo de doença de distúrbios, ele vem uma gama aí da parte de lei, da parte judicial também, né? Todos os direitos que essas pessoas começam a ter e todos as necessidades que elas precisam para poder conseguir a parte financeira para tomar conta dessa doença, né? Então, isso também já é validado lá fora e hoje em dia ele já é mais uma ferramenta, mais um exame para ajudar a fechar esse diagnóstico. Agora, sabendo que eu preciso ter o sintoma, eu preciso ter as avaliações de toda a equipe multidisciplinar para poder eu realizar que a ultrassom seja um somatório a isso tudo. A ultrassom sozinha fecha diagnóstico? Não fecha diagnóstico, tá? Eu tenho que ter essa avaliação e essa complementação com a ultrassom. Uhum. Doutora, tem algum padrão cerebral que a neurosonografia ela consiga identificar em crianças com TDAH? Exatamente isso. É esse padrão dessa substância negra, que é uma parte do cérebro localizada no mesencéfalo, no centro cerebral, onde se deposita dopamina. Quando eu não tenho a dopamina, a imagem fica esbranquiçada. Aí a substância negra não fica negra, fica branca. E aí eu consigo ver essa imagem hiperecogênica, ou seja, muito branca na tela da ultrassom. E aí consigo medir ela exatamente. E quando eu meço, e ela tem valores que ela está aumentada ou diminuída, mas só pelo fato de ela estar hiperecogênica já fala a favor. Uhum. Tá? Uhum. Doutora, quais as principais vantagens desse método em relação aí a exames tradicionais, como a tomografia e a ressonância magnética? A tomografia ela não consegue avaliar a substância negra, né? Por conta do parênquima, porque é uma escala de cinza muito delicada, entendeu? Que tem que ter um corte muito fino. Então, geralmente, o que pode ser feito é em ressonância. Em vez de ressonância, você consegue. Às também. vezes. Às vezes, Depende muito também, tá? Mas a avaliação do mesencéfalo como um todo, como a parte encefálica, um dos padrões ouro é a ressonância, tá? A ressonância hoje em dia é muito mais contextualizada em relação à evidência. Mas a ultrassom, ela está vindo aí avaliar uma área onde a ressonância não consegue chegar, muitas vezes. Uhum. E principalmente em criança, só complementando, a ressonância tem que ficar, a criança tem que ficar sedada, tem que ser, às vezes, até
acompanhada por um médico anestesista, porque ela não pode mexer, né, dentro do exame. Na ultrassom, não. Na ultrassom, a gente faz com a criança acordada, tá? Uhum. Eu ia falar exatamente sobre isso. Tem a questão também aí do ambiente fechado, né? A criança já tem a sua atividade normal. Você deixar um menino parado no tomógrafo não é uma coisa muito fácil, não. E deixar a criança também sem movimentos num aparelho de ressonância magnética é quase que impossível, né? Uma criança de 2 até 7 anos de idade, quanto mais idade ela tiver, entre 6 e 7, vai ser um pouco melhor de controlar, mas via de regra não vai ser tão fácil. Detalhe que você falou bem aí, e essa é uma pergunta lá pro final, mas a gente já emenda aqui. Esses exames podem requerer sedação e a neurosonografia não. Eu queria lhe perguntar isso. Tanto a tomografia como a ressonância podem requerer sedação da criança por questão dela ficar e precisar ficar parada. A neurosonografia precisa de algum preparo? Não precisa de preparo. Lógico que uma criança com hiperatividade, agitada, vai dar um certo trabalho mais, mas aí a gente consegue conversar, ter a participação da mãe, do pai, das pessoas que vão acalmando, distrair com alguns brinquedos, com algumas coisas que ela gosta, que a gente consegue fazer até sentada. A criança não precisa ficar deitada para fazer o exame, né? Você consegue fazer sentado, né? Que geralmente você coloca o ultrassom, né, na fonte, né? E o que é bom é porque em criança, que a gente chama a janela acústica, é bem maior. Então, assim, o que você tem 10% em adultos de não conseguir ter uma janela adequada para realizar o exame, em criança isso chega a 2%. Então, é bem melhor a eficácia. Perfeito. Vou mandar um abraço aqui para Neide. Ele disse: boa tarde, meu amigo, já estou ligadinho. Uma boa tarde para sua convidada também. E uma boa tarde para o meu amigo Sérgio Paulo. Logo vai estar aqui um programa aqui à tarde, né? E aí vai estar tocando 40 minutos de música sem intervalo comercial. E depois as velhinhas mais saradas da programação. São 3 músicas aí das décadas de 70, 80, 90, para você se lembrar aí. Então, a Neide já manda um abraço aqui. Um abraço também para Dona Hilda, para Mércia e para Ângela lá em Olivença, Dona Marli de Leite lá em Garanhuns, e todo mundo que está ligado aqui, o pessoal da Polícia Militar, pessoal aqui do Corpo de Bombeiros Militar, Unidade de Emergência do Agreste, Hospital Regional, UPAs e também os postos de saúde. Falando em UPAs, mandar um abraço pro pessoal da SMTT. Gente, lembrando aqui, tá? Até pouco tempo atrás, aquele semáforo ali em frente ao shopping, em todos os sentidos, estava sem energia. Então, você que está transitando por ali, não sei, até encontrei um funcionário da SMTT e avisei a ele que ali no shopping estava sem energia. É um perigo aquilo ali, né? Já é perigoso com o semáforo funcionando, e sem ele funcionar, você imagina como é que não deve estar. Mas a SMTT já foi comunicada, já foi avisada, já deve estar resolvendo. Embora às vezes, claro, isso não é nem um problema da SMTT, é um problema da energia no local, que se não tiver energia, a pilha, o semáforo não funciona não, né? Então é importante. Doutora, como os pais e professores eles podem se beneficiar de um diagnóstico mais preciso obtido por meio do ultrassom neurológico? É a precocidade do diagnóstico, né? Então, quando você consegue o mais cedo possível fechar esse diagnóstico, você consegue intervir melhor nessa terapêutica. Além de você, com o ultrassom, também com esse diagnóstico fechado e a avaliação da ultrassom transcraniana, você também consegue avaliar e personalizar melhor o tratamento de cada paciente, como também acompanhar o desenvolvimento dele, tá? Então, o ultrassom, ele vai servir, é a ferramenta que vai complementar e vai se juntar à sua suspeita e conseguir fechar esse diagnóstico em menos tempo. Então, isso para a doença e para o tratamento e para toda a propedêutica dessa patologia é surreal, é muito importante. Além do TDAH, doutor, o ultrassom neurológico ele pode detectar outras alterações cognitivas ou comportamentos em crianças e adolescentes? Hoje em dia, o estudo está principalmente para os transtornos mentais e para a diferenciação do TDAH com outros transtornos, como eu te disse antes, tá? Mas existe aí uma gama de estudos ainda em andamento para a gente tentar avaliar.
Hoje em dia, na parte de adulto, você já consegue avaliar Parkinson, né? Que a gente já falou aqui. Já tem estudos com N e evidências muito boas, né? Evidência B, evidência 2A, de Alzheimer, né? Então, doença de Alzheimer, doenças demenciais, doenças a gente chama de pernas inquietas. Então, assim, várias doenças de cognição a gente já consegue em adulto avaliar, e a ultrassom neurológica serve como uma ferramenta bastante importante para o diagnóstico. Em criança e adolescentes, a gente hoje tem mais validado o TDAH, tá? Mas que já é uma boa ajuda, porque eu consigo diferenciar bastante e afastar os diagnósticos diferenciais, que é isso que confunde. Às vezes você está tratando um TDAH, como é um autista, é um transtorno opositor, é duas patologias juntas e você não consegue definir melhor, né? O tratamento é o mesmo? Não, o tratamento não é o mesmo. A abordagem é diferente do tratamento, né, terapêutico. Então, isso tem que ficar muito bem definido. E quanto mais cedo, menos sequela. E mais fácil você consegue o convívio desse indivíduo na sociedade. Perfeito. Mandar um abraço aqui para a dona Hilda. Ela mandou um card, como sempre, dizendo o seguinte: existe um Deus tão maravilhoso olhando por nós. Ele mesmo em silêncio, sem nos dar a resposta, ele nos dá a vida. Muito obrigado, dona Hilda, pela mensagem que sempre nos manda aqui. Doutora, há restrições de idade ou contraindicações para realizar a neurosonografia? Não. Depende do diagnóstico que você está atrás. Se for para o TDAH, a gente faz entre torno de 2 anos até o 7º, 8º ano, tá? Algumas vezes, a depender do paciente, a depender dos sintomas de que data começou, até os 12. Mas o forte é entre 5º até 8º ano. Tá. Além do TDAH, o ultrassom neurológico, ele pode detectar essas alterações apenas em adolescentes? Você perguntou de 2 a 7 anos. Aí pode ter um indivíduo que está em casa aí agora, assim, mas que agora, vamos dizer assim, que a coisa se tornou muito expansiva. Eu não sei se no mundo todo ou somente no Brasil. Estou falando no Brasil, que a gente mora aqui, né? Não é raro a gente ouvir uma pessoa dizer: eu acho que eu tenho TDAH. Eu acho. Você não fez exame nenhum, você não fechou nenhum diagnóstico, você é adulto, já é pai, já é mãe às vezes, e diz: eu acho, né? E aí eu quero conferir. Eu ouvi uma entrevista ali com o André Pepe, mas eu quero fazer. A doutora já falou que é de 2 a 7 anos. Mas vai que tenha um pai que acredita que seu filho tenha o TDAH, ou então ele já fechou até o diagnóstico, mas ele quer conferir depois dessa fase, de 2 a 7 anos. É possível verificar isso na pré-adolescência ainda? Ainda até os 12 anos, sim, tá? A gente diminui um pouquinho a eficácia, porque a gente contém, geralmente de 2 a 7 anos, a gente chega até 50% a 55% dos diagnósticos, tá? A partir dos 8º, a gente vai caindo 5% a 8% a cada ano, tá? Então, aí a gente vai chegar até os 12 anos em 35%, 40%, que a gente tem uma boa porcentagem para uma validação da ferramenta. Depois disso, aí fica mais complicado, porque eles, mesmo dando negativo, não vai afastar, né? E às vezes a gente não consegue detectar esses depósitos tão bem evidentes, tá? O que se foi visto nos últimos artigos, nos últimos trabalhos, né, no último consenso, é que ainda precisa de mais estudos, mais pessoas realizar. Foi encontrado positivo? Foi, sim. Até 18 anos foi encontrado. Mas isso, a quantidade ainda é pequena para você dizer que dá para você fechar diagnóstico, ajudar, né? Possa ser que atrapalhe mais. Então, essa responsabilidade, geralmente, todos os conselhos e os colégios de neuropediatria têm que ter, aliás, tem toda a especialidade, né?
Doutora, em que estágio está o Brasil em relação ao uso dessa tecnologia na prática clínica? Já é uma realidade acessível ou ainda restrita a centros de pesquisa? E um detalhe, já faz um tempinho que você está com a gente aqui e a gente tem falado muito sobre a neurosonografia, que, aliás, vamos repetir, em Arapiraca só a doutora Guacira Almeida faz, tá, gente? Então, é muito importante e são pouquíssimos os profissionais. Quantos tem em Alagoas que fazem, doutora? Eu não sei ao certo. Eu sei que lá em Maceió, eu acredito que tem. Eu conheço umas 2 colegas que fazem, mas não fazem todos os exames. Faz mais o Doppler, né? Que é a avaliação só do fluxo, não de todo o exame neurológico. Pois é, então aí você vai contar numa das mãos quantos profissionais fazem esse exame. E acredite, viu, gente? Já vi isso acontecer, inclusive, aqui no Saúde em Foco. Às vezes um profissional vem divulgar uma tecnologia nova aqui e de repente não, né? Com muito trabalho, essa tecnologia, ela hoje é uma realidade e acessível às pessoas. Então, vou repetir, doutora, que estágio está o Brasil em relação ao uso dessa tecnologia na prática clínica e se ela já é uma realidade acessível ou ainda restrita a centros de pesquisa? Não, ela é uma realidade acessível, sim, né? Já saiu da página Centro de Pesquisa. Hoje, mundialmente, Europa, Estados Unidos usam essa ferramenta, sim, para ajudar nesse diagnóstico. No Brasil, os grandes centros, Porto Alegre, São Paulo, já usam, a maioria do colégio da sociedade. Para cá, para o Nordeste, para Alagoas em si, eu acredito que seja novo, mas o profissional de neuropediátrica já deve ter, sim, ouvido, tá? Então, assim, é acessível, é um exame fácil de ser realizado para um profissional que sabe fazer, né? De baixo custo. De baixo custo, né? E também de baixa logística, né? Não é tão nem para o paciente, nem para o médico que vai fazer. Doutora, e como é que você enxerga o futuro da neuroimagem funcional e o papel da ultrassonografia, né, no acompanhamento do desenvolvimento neurológico infantil? Mais uma vez, a ultrassom neurológica, né, a neurosonografia, ela vem um mundo aí a ser descoberto, né? Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu tenho coisa para estudar em relação à neurosonografia. E como ela encanta, e como ela consegue ajudar, né? Hoje em dia, ela realmente, em mãos certas, ela é muito mais um valor, uma ferramenta para proporcionar ajuda no diagnóstico mais rápido dessas doenças neurológicas, que sempre foi um mito você fechar diagnóstico de doença neurodegenerativa, neurodistúrbios com déficits mentais, né? Então, assim, eu acho que o futuro, e logo, nos próximos anos, é que seja o estetoscópio do neurologista. Qual é o primeiro passo, né? Claro que os pais, quando às vezes recebem essa suspeita e que precisam fechar o diagnóstico ou não, né? Ele começa por quem? É o neuropediatra, doutora? Quem é a porta de entrada é o neuropediatra? Que começa tudo isso. Eu me lembro de uma algo bem meu mesmo. Eu era uma criança muito agitada quando eu tinha 5, 6 anos. Me lembro de pouca coisa disso. Mas eu tinha umas dores de cabeça muito recorrentes naquela época. Inclusive, eu adquiri hipersensibilidade à dipirona depois de um uso muito prolongado disso aí. Né? E depois acabou-se. A dor de cabeça é esporádica. Mas eu lembro que eu era tão agitado, né? E eu lembro que... de tanta coisa boa pro cara lembrar, né? Mas eu lembrei que eu fiz um eletroencefalograma na clínica de repouso do Dr. José Lopes de Mendonça, que hoje está fechada em Maceió, né? Por conta daquela questão da Braskem ali, no bairro do Mutange. Ficava até perto da casa da minha tia. E eu lembro fazendo um exame ali, tava um monte de massinha na cabeça, saía com um monte de coisa grudada ali. E tudo que um pai e uma mãe eles querem
é que eles têm um diagnóstico ou positivo ou negativo, de preferência negativo, dos seus filhos, né? Para que você não fique no vácuo ali, no vazio, né? Então, me fala, doutora, a porta de entrada é o neuropediatra. Depois daí, qual é o próximo passo? Isso. Eu acho que o primeiro passo é, acredito que antes de chegar no pediatra, é os sintomas serem identificados, né? Pelos professores, pelos educadores, pela a família, né? Em casa, pelo convívio. Porque às vezes passa só por isso, por um menino agitado, um menino mal educado, um menino que não para quieto, né? E aí depois desse passo, você identificou essa criança, realmente o especialista indicado é o neuropediatra. E o neuropediatra vai abrir uma gama de montar acho que é um exército aí de terapias e de profissionais para poder abranger e avaliar e fazer os seus relatórios das avaliações do comportamento, né? Porque é um distúrbio de comportamento. Então, o neuropediatra é o que encabeça, o que começa e o que distribui para as outras especialidades, como psicólogo, como terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta em alguns casos, neuropsiquiatra, neuropsiquiatra se for o caso, né? Então, assim, e fora as avaliações das outras especialidades, também as avaliações de imagem, eletroencefalograma também é um dos exames. Então, eu tenho que afastar toda doença estrutural que possa causar um distúrbio de comportamento, né? Que existe doença que a gente fala estrutural, seja um tumor, uma lesão de uma malformação vascular dentro do cérebro. Então, tudo isso, uma hiperreatividade causada pela epilepsia, né? Então, tudo isso também pode causar distúrbio de comportamento, né? Afastando, não tem causa estrutural nenhuma, ou seja, não tem tumor, não tem epilepsia, nada que venha a justificar. Pronto, aí eu vou para a parte neuropsíquica, né? E aí é onde entra todas essas especialidades, esses profissionais, para cada um fazer o seu relatório e avaliar através de escalas validadas como a DMS que eu falei, né? E aí fazer o seu diagnóstico do distúrbio. Tá. Então, quer dizer, isso demanda tempo. Pois é, e muito tempo. Pedi o Marco Aurélio para entrar aí na ga.neurosonografia. Você pode seguir a doutora aí nas redes sociais dela, tá? g.a neurosonografia. Marco Aurélio, tem um vídeo aí, você pode até colocar aí, que é o AVC na praça, que foi no dia 25/10, que a gente anunciou aqui. Eu infelizmente não tive um compromisso, doutora, e não pude comparecer a esse evento. Como é que foi o evento? A população abraçou, entendeu a causa? Eu vi nos vídeos que vocês publicaram, que o Marco Aurélio vai colocar aí na tela. Até um que tá vermelho, Marco Aurélio, que ela tá nos fundos ali. Tem ali o quiosquezinho do Bob's, que fica lá na Praça Marques. Um evento muito bacana. Fala pra gente, doutora, como é que foi? Eu vi lá que pela adesão as pessoas entenderam o propósito e saíram dali com a importância de entender o que pode, como evitar um AVC. Foi gratificante, foi muito bom, muito interessante. Já é a nossa terceira edição, né, da AVC na Praça. A unidade de AVC do Hospital de Emergência do Agreste já está fazendo 4 anos. E esse é o nosso terceiro ano que a gente leva o AVC para a praça. Então é muito interessante como tem pouca informação sobre AVC, né? E como tem todo mundo, a maioria, 90% das pessoas que foi abordado tem uma família, tem um parente, ou eles mesmos já sofreram AVC. E apesar disso, as informações deles ainda eram muito poucas em relação ao prognóstico, ao diagnóstico, para onde levar, né? E como identificar um AVC e o que fazer quando identificar. Muitos com histórias muito parecidas de que identifica o AVC, não dá muita importância porque o paciente é idoso ou porque acha que vai passar logo, e aí esse paciente vem só se agravando. E quando vai procurar ajuda já está com muito tempo, né? Então, assim, o evento foi espetacular, assim. Realmente foi o que a gente
planejou, que é levar informação para quem não consegue ter. Tá né? aí, ó. A doutora tá falando aí. E cada minuto, e o AVC hoje, atualmente, ele está tomando uma proporção enorme. É a doença que mais mata ou causa morbidade, né? Ou no deixa mundo. sequelas graves, Deixa né? sequelas graves no mundo, né? Uhum. A cada 1 minuto, 10 pessoas têm um AVC. A cada 1 minuto, 10 pessoas No têm um mundo AVC. tem um AVC. Meu Deus do céu. Se cuide, viu, gente? Então, por Importante isso se que a cuidar. cada minuto é importante, né? Com certeza. Parabéns, doutora. A gente está aqui sempre. E no próximo ano a gente quer estar lá, né? A gente quer participar mesmo. Realmente, eu tive uma reunião e quando eu me lembrei, eu digo, meu Deus, cara, eu não pude ir pro negócio, né? E terminava meio-dia, quando eu saí lá era 1h30 da tarde. Mas eu vou ficar devendo para 2026 estarei lá. Vamos confirmar aí. Doutora Guacira, ela atende aqui na Clínica Una, dia de segunda-feira. Tá? Você pode marcar pelo WhatsApp pelo 999770374, tá? E a Una fica aqui na rua São Miguel 115, no centro de Arapiraca, tá? Você não sabe onde é a rua São Miguel? Não tem problema. Você vem pela Avenida Rio Branco, vai contornar ali onde era o Clube dos Sumicultores, como quem vai para o Laboratório Lacel, nosso patrocinador. Só que ao invés de você subir para o Lacel, você vai entrar naquela ruazinha estreita à sua direita, tá certo? É por trás ali, onde era a antiga Telasa. Então, não tem errada. Você vai ver do seu lado esquerdo, tem uma placa lá, Clínica Una. Ou então você entra em contato para marcar a sua neurosonografia com a doutora 999770374. Ou então siga aí no Instagram, @g.aneurosonografia, que está aparecendo aí na sua tela. Doutora, obrigado por ter vindo, obrigado mais uma vez pela aula e até a próxima, se Deus quiser, daqui a uns 15 dias. Até a próxima. Foi um prazer e que todos fiquem atentos para o DH. Perfeito. Gente, amanhã eu vou receber a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas e olha o tema que ela escolheu. A gente falou de Outubro Rosa Pet, pois ele existe, né? Claro, a gente falou o mês inteiro sobre isso. E acredite, o Novembro Azul também existe para os pets. Amanhã, o silêncio que fala, o que o Novembro Azul revela sobre a saúde do seu pet. Pois é, Novembro Azul também não é só para nós a macharada depois dos 40 não, tá? Então fique ligado sobre isso, vamos trazer também um urologista aqui para falar sobre essa questão. O mês, gente, é apenas uma referência, tá? A doutora falou aqui do AVC, tem um mês de referência, mas é o ano inteiro. É para a gente falar de AVC o ano inteiro. Setembro Amarelo é para falar o ano inteiro sobre a prevenção ao suicídio. Novembro Azul é para falar o ano inteiro sobre a prevenção e chamar a atenção ao câncer de próstata. Tá bom? Então, imperdível o programa amanhã com a doutora Alessandra Nogueira. Uma boa tarde para vocês. Todos fiquem com Deus. Ele permitindo, amanhã às 13 horas a gente tem um horário reservado aqui com o programa mais saudável do rádio do Brasil. A gente volta amanhã se ele permitir. Tchau.